Eu vou falar um pouco da importância dele. Vocês têm, antes de mais nada, livros sobre ele. Eu tenho duas biografias. Vocês têm um documentário sobre eles na Netflix. E tá aqui ele, né? Muitos não sabem quem é, né? Puta merda, como me irrita esses. Cadê? 90 e quantos anos? Maravilhoso texto, né? Como tem texto lixo, gente. 91 anos, né? Já estava velhinho, né? Quincy Jones, quem puder assista, tem um documentário sobre ele. Rafaela Dispensa. Obrigado, Grazi, muito querida. Aqui. Bom dia, seu grosso. Gente, eu vou falar só uma coisa. Michael Jackson, obviamente, existiria, né? Um puta ator, cantor talentoso, maravilhoso. Eu esqueci aqui, perdi uma Pet Square. Eu, obviamente, nem questionaria a existência do Michael Jackson, né? Desde criança, aquela voz maravilhosa, talento para dançar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Michael Jackson é o único artista da história que está, ao mesmo tempo, no Hall of Fame da música e da dança. E eu vou falar para vocês, Quincy Jones, quando pega o Michael Jackson para trabalhar, ele era um arranjador, produtor, empresário, músico, ele é um gênio, né? Ele pega o disco anterior ao Thriller, do Michael Jackson, que chamava, quem conhece? Off the Wall. Que tem uma música, gente, que chama She's Out of My Life, que ele usa um DX7 para tocar. Aquilo é uma obra-prima. Ele produziu, Frank Sinatra, Diana Warwick, Lionel Richie, Stevie Wonder, tudo que vocês imaginarem. A história desse cara, ele está para a música como o Michael Jackson está para a música. Gente, não existiria o Michael Jackson como a gente conhece sem o Quincy Jones. Esse cara descobriu um monte de texturas. Don't Stop to Get Enough, Beat It, por exemplo, mesmo Thriller. É que muitos de vocês não são músicos, né? Mas aquelas batidas que vocês ouvem em Thriller, aquela introdução, quando um empresário ouviu o Thriller, o pessoal da rádio falou assim: isso é um absurdo, né? Não dá para tocar uma música desse tamanho. Igual quando o Queen fez Rhapsody in Bohemian, que as rádios, até o empresário falou: você tá louco que eu vou botar uma música de 300 minutos numa rádio, né? E eles bateram o pé e falaram: não, você vai colocar desse jeito, né? E olha a história da música, o que virou. Então, o Quincy Jones já deu mostras do que ele ia fazer com o Michael Jackson, porque vocês vejam, I'll Be There, Being, aquelas músicas do Michael Jackson, Jackson 5, não tem nada a ver com o que o Michael Jackson virou. E o Michael Jackson só virou isso por causa do Quincy Jones. Então, olha o quarteto que esse cara colocou a mão. E é isso porque tá morto já o Frank Sinatra. Mas eu vou falar assim, Frank Sinatra era muito mais fácil de fazer arranjo, né? O Frank Sinatra já vem de uma história que ele tem ali, né, anos 50, 60, ele já tinha um estilo vindo. Agora, o Quincy Jones não, ele moldou o Michael Jackson, né? E o único problema do Michael Jackson era a neurose, né? Um cara completamente neurótico, tinha muito problema psicológico, era paranoico, até com certa razão. A pior coisa que aconteceu para o Michael Jackson foi se aproximar do Don King. Não sei se vocês lembram desse cara, que era ele fazia as lutas do Mike Tyson. Lembra daquele cara que tinha o cabelo assim, branco? Esse cara foi a pior tragédia na vida do Michael Jackson, porque quando ele se aproxima do Michael Jackson, ele começa a colocar a minhoca na cabeça do Michael Jackson. E o Quincy Jones também teve um papel meio que de psicólogo, porque o sucesso do Thriller não era esperado por ninguém, apesar o Quincy Jones era o único que sabia que ia ser um sucesso, mas jamais imaginou que ia ser esse tipo de sucesso, né. São semanas, até hoje é um dos discos mais vendidos da história. E, ao mesmo tempo, eu tô falando aqui, né, 99% de vocês nunca ouviu falar dele.
Então tem livro sobre ele, vocês assistam, procura aí Quincy Jones, ele é um maestro, né, um cara arranjador, e ele conseguiu unir, né, porque vejam, olha os arranjos do Frank Sinatra. Os arranjos do Frank Sinatra são feitos com cordas, né, New York, New York, né, eu não tenho mais saco de ouvir, mas de qualquer forma, sabe, aquele monte de sopro, né, e quando chegam os teclados ali nos anos 80, começa a explodir, né, no início dos anos 80 começa a surgir, acho que é 81, 82, o DX7, por exemplo, da Yamaha, final de 79, né, óbvio, né, anos 70 você tinha Moog, você tinha sintetizador, essas coisas, mas não tinha aqueles polifônicos maravilhosos, né, com Poly-6, Poly-106, né, Juno 106, e ele soube usar essas coisas, as baterias eletrônicas, e ele usa tudo isso dentro de Thriller. E o Michael Jackson fica simplesmente neurótico, porque ele sabia que ele nunca mais ia conseguir fazer nada parecido. Lembrando que nos Estados Unidos, um produtor como o Quincy Jones, ele não, eu não li aqui qual o tamanho da fortuna dele, gente, mas não devia ser muito distante do que era a do Michael Jackson. Porque ele Quincy porque nos Estados Unidos, né, eles ganham dinheiro muito mais do que aqui no Brasil. No Brasil se ganha direito autoral, nos Estados Unidos ganham royalties, né. Ele fez Herbie Hancock, ele também trabalhou, o cara é um baita do músico, né. Qual música? Ah, é, We Are The World, né, ele que produziu também, é um baita cara monstruoso, cara, que coisa. Ah, então, ele estudou na Berklee. Essa Berklee é considerada talvez a maior escola de música do mundo, para vocês terem uma ideia, o Dream Theater inteiro estudou lá. Aliás, tem um documentário do Dream Theater, né, que eles vão visitar Berklee, né, e alguns músicos ganharam uma sala de ensaio com o nome deles, né. E quando o Dream Theater desce lá nos porões para ir nos estúdios, não tem nenhuma sala com o nome deles. O Dream Theater é uma das maiores bandas, na minha opinião, da história, e aí eles pegam um papel, assim, de guardanapo. Pega um guardanapo, escreve Dream Theater Room e cola na maravilhoso, cara. Então, esses caras deixam, né. Elvis Presley também, tô vendo aqui, né, isso eu não lembrava, né. E na TV, sabe que filme que série ele produziu? O Maluco no Pedaço, do nosso suspeitíssimo Will Smith, ele que produziu. E para quem não lembra, quem não assistiu desde o princípio, o Maluco no Pedaço é revolucionário, né, é um dos primeiros seriados, claro, teve dentro até I Love Lucy, teve outros seriados, mas que confrontava muito o racismo, pobreza, uma coisa bem agressiva até, né. É monstruoso. Então, tá aí a história, uma parte. Entrem lá no Netflix, vocês vão saber um pouquinho da história dele. Eu já vou avisando, é um documentário meio lento, né, não faz jus a ele, porque ele é um cara que fizeram tanta, né, tem tanto documentário ótimo, né, de músicos, e nesse caso eu achei meio sonolento, tá bom? Obrigado, Alexandre, eu sou uma enciclopédia de música. Não sou não, é que eu adoro ler, né. É, então, fez a matéria aquele arranjo é maravilhoso, né. Aliás, tem um livro que conta a história só da gravação dessa música, o You Are The World, né, a dificuldade que foi fazer, né, tinha gente doidaça naquela versão, né, alguns magoados, né, enciumados, porque eles só iam fazer vocal, não iam ter o solo, né. Ficaram bravos que algumas pessoas não queriam que fizesse. Aquela música é maravilhosa, né. Sheila vem para Lisboa comer churrasco. Bom, ele aparece como taxista, é verdade. É histórica, né, o Maluco no Pedaço é muito linda a história, né. A pobreza de Filadélfia, né. Hã.
Cara, tem um dia que ele vai lá no Grammy, cara, ele acho que ele sai com uns 8. E aí o Michael Jackson, ele acabou fazendo um disco tão bom, tão maravilhoso, que o Michael Jackson pirou. E tem também, eu devo ter uns 7, 8 biografias do Michael Jackson. Cara, ele pirou, mas quando eu falo pirou mesmo, ele enlouqueceu, porque ele não dava mais sossego. Ai, meu Deus, pai do meu amigo. Espera aí. Ai, meu Deus. Vamos lá, Aguinaldo Raiol, também, né, não custa, né, a gente falar dele também. Foi juntando aqui Aguinaldo Raiol. Aguinaldo Raiol, gente, ele foi um cara da noite, né, ele começou cantando na noite. Eu assisti ele umas 2 vezes aqui no Bar Brahma, em São Paulo, aliás, Bar Brahma onde eu toquei há algum tempo, né, eu saía da Folha, eu nunca esqueço de sexta-feira, tinha um piano meio desafinado no andar de cima, tinha uma senhorinha que tocou lá há uns 70 anos, e ela não gostava que ninguém mexia no piano, mas quando eu ia lá, ela deixava, entende? Ela falava assim: "Ai, Ricardo, fica aí um pouco no meu lugar que eu vou jantar, essa comida ruim daqui". Na época era muito ruim mesmo a comida. E lá eu assisti Calbi Peixoto. Vocês podem notar, o Aguinaldo Raiol e o Calbi Peixoto, eles têm um estilo, né, são barítonos, eu acredito, são barítonos. Não é meu estilo, obviamente, mas eles ficaram na história aqui, Almoço com as Estrelas, mas você pode notar que os minha mãe também adorava. Eh, Furinho no queixo, né, ele viu a história, mas você pode notar que, por exemplo, o Aguinaldo Raiol não era uma pessoa que você via na Globo, né, você via ele, assim, no programa do Bolinha, Barros e Alencar, você nunca viu o Aguinaldo Raiol dentro do grande circuito. Por isso que eu falo, né, agora todo mundo vai homenagear, vai sair hoje no Jornal Nacional, eh, por isso que eu falo, né, você tem que homenagear as pessoas em vida. E nos últimos anos, né, ele estava bem ruinzinho de saúde, mas ele ficava se apresentando em lugares assim, né, como o Bar Brahma, algumas boates, né, alguns shows fechados. E eles tinham essa característica vocal, né, que com o passar do tempo foi se tornando, rococó, né, que é o trinado, né, o trêmulo da voz, né. Né. Deixa eu ver quantos anos ele estava, o Aguinaldo. Eu vi 2 vezes 2 shows dele, né, muito fofo, muito simpático, né, cara que tinha insônia também. Lembro que eu falei com ele uma vez, ele falou que sofria de insônia. Era um cara, um dos poucos músicos que via, era muito bonitão, olha, tadinho. Deixa eu ver, cantor morre aos 86 anos. Gente, 86 é muito, né, não? Estava internado, o que que ele morreu? Não falaram o quê? Ah, ele caiu, gente. Puxa vida. Ah, eu não sabia disso. Abre aspas, Aguinaldo deixou um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou o coração de milhares de fãs. A minha mãe amava, né, ele fez um arranjo histórico de Ave Maria, né, de Gounod, se não me engano. E lembrando também que ele não era compositor, né, ele era, um intérprete, como Maria Bethânia, né, Maria Bethânia não compõe, não sei se vocês sabem. 1092 pessoas, sejam bem-vindos, cara. Gente, é muito cuidado, né, com idosos, por isso que você tem que colocar, né, adaptar a casa. Eu fiz um monte de coisa aqui quando minha mãe veio pra cá, né, pra "Oi, ogro fofo, como tá a minha". Eu também vi um dos shows que eu vi foi no Zácaro, né, o Faustão levava ele, mas na Band, né, lá no Perdidos na Noite. Agora você não via o Aguinaldo Raiol na Globo, era muito difícil, né. Acidente doméstico, coitadinho, né, igual o Naim, né, se bem que o Naim tinha feito o Rouxinol. Gente, minha mãe amava, Aguinaldo Raiol, amava, assim, amava, né, ela achava ele bonitão, né, e o Ronivon também.
Mas como eu disse, música mesmo, ela só amava João Carlos Martins e Arthur Moreira Lima. E hoje faz 43 anos que Black Sabbath lança o Moby Rules. Gente, você gosta mesmo de Scorpions? Sheila, Scorpions eu acho um porre. Menos Like a Hurricane, aquilo, né? Hurricane. Vamos lá, acabou aqui. Deixa eu tirar só para terminar aqui o Quincy Jones, né? Nossa, que história que esse cara deixa, hein? Pelo amor de Deus. Vai dizer que o cara não tem a mãozinha de ouro? Pelo amor.